O item 5, requerimento número 37 de 2024, senhor Eduardo Bolsonaro, que requer a aprovação de moção de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de ter recusado a doação do Uruguai de avião, drones e embarcações com o fim de ajudar o país na grave e triste tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul. Passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente, essa matéria foi discutida e debatida na sessão passada, por ocasião de um requerimento extra-pauta, que é esse mesmo requerimento que eu apresentei hoje. Então, acho que os argumentos já foram expostos, para dar continuidade e celeridade na sessão. Eu acredito que os parlamentares já estão esclarecidos. Obrigado. Obrigado, presidente. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais pares dessa comissão e queria, relembrar aquilo que foi o posicionamento da representação nessa comissão das Forças Armadas que nos trouxeram as informações com referência a esse episódio. Então, relembrando, a oferta contemplava, equipamentos como drones e, ao mesmo tempo, um helicóptero que foi imediatamente aceito e que está atuando na base Santa Maria. Com referência aos drones, aí há no noticiário de quem primeiro teria pedido ajuda ao Uruguai foi o governador do Rio Grande do Sul. Eu estou dizendo por quê. Então nós temos o governador do Rio Grande do Sul, nós temos as Forças Armadas, nós temos o ministro da Defesa, que dizem e afirmam o quê? Pelas condições meteorológicas e por aquilo que houve de destruição, tanto de aeroportos como de estradas, não é que não se precisava, ou menos ainda, não aceitar uma ajuda internacional, e nesse caso do Uruguai. É que não havia condições de pouso e ou de armazenamento para que pudesse, se concretizar de fato aquela tentativa de ajuda. Vai chegar antes do processo de votação, presidente Lucas. E eu quero lamentar profundamente o que nós estamos vendo aqui nessa comissão e o que tem sido feito de forma recorrente pelo Eduardo Bolsonaro e por outros da extrema-direita, que é produzir fake news sobre o que acontece no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo o pior momento da nossa história, desesperador, onde mais de 600 mil pessoas estão desalojadas ainda em função dos impactos da catástrofe, longe das suas casas, batalhando, e é óbvio que precisa se lutar para a rapidez das políticas públicas avançar. Nós vimos fake news produzida de corpos boiando por esse cidadão, vimos fake news produzida de que estavam cobrando pelas doações que chegavam ao Rio Grande do Sul, inclusive dificultando que outras doações fossem feitas aí por outro deputado da extrema-direita. Nós vimos fake news dizendo que os medicamentos não estavam chegando no Rio Grande do Sul por alguém que vai perder, espero, o seu cadastro de médico, e essa tem sido a posição política permanente de uma extrema-direita demagógica, irresponsável, leviana, que diante das mudanças climáticas que assolam o Rio Grande do Sul como o ponto mais grave da emergência climática do Brasil, ficam produzindo fake news para politizar e tentar, sim, aumentar o conjunto de mentiras que podem custar vidas, porque fake news podem custar vidas. Vou, então, encerrar a votação. Cabe frisar que o resultado dará aprovação ou não por maioria simples, conforme previsão regimental. Encerrada a votação. Sim, 12, não 14. Rejeitado o requerimento. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. E o Rio Grande do Sul pediu ajuda e o Uruguai ofereceu lanchas, avião e drones. Essa é uma fake news dita por um jornal, proferida por um jornal. O bolsonarismo e a Folha de São Paulo se uniram para difamar o governo Lula, mas o Partido dos Trabalhadores, como você acaba de ver, desmascarou a ambos, com a ajuda inclusive da brilhante deputada do PSOL, e foi rejeitada uma moção de repúdio contra o governo Lula. O jornal Folha de São Paulo
divulgou que o país vizinho, que já auxilia com um helicóptero de resgate, autoridades justificam que demais equipamentos não seriam necessários e defesa alega restrição para pouso em Porto Alegre. Isso foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo no dia 7 e provocou uma onda de fake news que foi encampada pelo Eduardo Bolsonaro, pelo coach Pablo Marçal e outros espalhadores de fake news. No dia seguinte, o governo Lula negou que recusou ajuda do Uruguai e disse que só recusou equipamentos que não poderiam ser usados. A SECOM informou que um helicóptero disponibilizado pelo governo uruguaio já estaria inclusive atuando nas operações de busca e salvamento no sul, mas admite que uma aeronave oferecida ao Brasil não precisou ser utilizada. Ou seja, não é que houve negativa, o que houve foi uma seletividade quanto ao tipo de equipamento que era necessário. Bom, o Eduardo Bolsonaro tentou aprovar essa moção de repúdio contra o Lula e fracassou. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara rejeitou na quarta-feira, anteontem, uma moção de repúdio contra o Lula apresentada pelo Eduardo Bolsonaro. Segundo o filho 03 do presidente, o pedido se justificaria por uma recusa do governo à doação de avião, drones e embarcações do Uruguai para ajudar nos trabalhos de resgate às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O governo, porém, já tinha informado em 8 de maio que utilizava um helicóptero emprestado pelo país vizinho em operações no território gaúcho. A moção de repúdio foi rejeitada por 14 votos a 12 e é um momento para se comemorar, porque realmente nesse momento você ter gente espalhando esse tipo de notícia para desinformar e assustar a população do Rio Grande do Sul é um crime de lesa humanidade. O bolsonarista aqui é o Carlos Zaratini, um dos parlamentares que ajudou a derrotar essa fake news. Bom, o líder do governo Lula aposta que o veto ao PL das saidinhas será mantido. O que eles chamam de PL das saidinhas é um projeto o PL das saidinhas é um projeto que visa impedir a progressão de pena dos presidiários. Então o sujeito chega ao regime semiaberto, onde ele pode sair para trabalhar todos os dias, e aí ele é impedido de sair só quando for para ver a família dele no Natal ou na Páscoa, no Dia das Mães, alguma coisa assim. Quer dizer, não tem o menor sentido, porque o presidiário ele está em regime semiaberto, ele já sai todo dia da prisão para trabalhar. Se ele tivesse que fugir, ele fugiria, não é? Então tem um ou outro caso muito raro que acontece, são raros os casos em que acontece alguma coisa. E assim mesmo a direita quer proibir todos os eventos de progressão de pena, o que pode provocar uma revolta no sistema carcerário. O Flávio Bolsonaro assume a defesa de PMs acusados de matar 4 no Rio de Janeiro. Ao lado do advogado de Fabrício Queiroz, o Flávio Bolsonaro defende policiais militares no Superior Tribunal de Justiça. O senador Flávio Bolsonaro ganhou procuração para defender 4 policiais militares acusados pelo homicídio de 4 moradores da comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, em meio a uma operação deflagrada em janeiro de 2020. Programa habitacional de Nunes é barrado pela Justiça e São Paulo já tem obras avançadas. O prefeito de São Paulo tem feito uma balbúrdia, por assim dizer, na questão habitacional em São Paulo, liberado construções de todo tipo de imóvel, de alto padrão, comercial, e agora criou um programa habitacional, tudo feito em caráter emergencial, sem licitações, e algumas licitações como essas que são feitas, de verdade, são obscuras e suspeitas, sob suspeita inclusive de combinação de preços. Esse é um escândalo que pode, inclusive,
ajudar a derrotar o bolsonarismo em São Paulo. O jornal Globo, a mídia em geral, está tentando aí ressuscitar o PSDB. Já andaram dando espaço para o Écio Neves, agora o jornal Globo tinha publicado que tinha subido a popularidade de Eduardo Leite, né, que é um político que está sendo acusado de responsabilidade pelo desastre, pela tragédia no Rio Grande do Sul, porque ele derrubou centenas de regramentos ambientais, 480 para ser mais exato, inclusive liberando obras que atacam o meio ambiente. Ele liberou a impermeabilização das margens do Rio Guaíba, o que é o grande problema nessa crise, e ainda assim o jornal publicando que a popularidade digital dele tinha subido. O Instituto Quest foi a campo, fez uma pesquisa e mostrou o seguinte: subiu a menção a ele na internet. Ele superou as menções ao Tarcísio de Freitas, só que negativamente. Eram menções a ele para xingá-lo, né? Então fracassou a tentativa de ressuscitar esse tucano. O alerta da cúpula militar a Lula sobre o risco de terrorismo na COP30. Planejamento de segurança contra ações radicais deveria, mas ainda não conta com a participação das Forças Armadas. Em novembro de 2025, Belém vai receber cerca de 140 chefes de Estado na COP30. Como ocorre em eventos globais com tantos líderes, o planejamento de segurança contra ações terroristas é uma prioridade. Lula, no entanto, até agora não envolveu a elite militar do país na conferência. Os comandantes das Forças Armadas alertaram o Planalto, mas nada acontece. Até o momento, o plano de segurança da COP30 envolve a ampliação do efetivo da Polícia Militar Paranaense, como mostrou essa revista recentemente. Sem inteligência militar, oficiais das Forças Armadas dizem que isso é insuficiente. Na verdade, quem está fazendo terrorismo são as Forças Armadas, né? O governo não é louco de expor chefes de Estado a esse problema. Eles querem se envolver na coisa e ficam falando que há risco de terrorismo. Consumo no varejo do Rio Grande do Sul cresceu acima da média nacional na pior fase das enchentes. Isso, infelizmente, porque as pessoas tiveram que aumentar as compras nos supermercados para estocar alimentos. É um momento em que o aquecimento da economia não resolve nada e denota uma tragédia. O homicídio começa a ser parte do negócio, diz delegado da Polícia Federal, sobre milícias nos crimes ambientais. Os crimes ambientais, como a gente sabe, na grande maioria das vezes são feitas pelo agronegócio, por poceiros, né, sobretudo pelo agronegócio. E agora eles estão usando assassinos para matar quem atrapalha. Corte Interamericana de Direitos Humanos vê avanço no combate à crise Yanomami, mas fará nova visita ao território. O presidente da corte, que é um órgão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, diz que a resposta do governo girou 180 graus em relação ao outubro passado, ou seja, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juíza Nancy Hernandes, disse nesta quinta que houve avanço significativo nas ações do governo federal em resposta à crise humanitária dos indígenas Yanomami em Roraima, abandonados pelo bolsonarismo. E por fim, o governo triplica pedidos à Polícia Federal porque há uma onda de ataques coordenados contra a mulher do Lula, a Janja, e aumentou exponencialmente essa onda de ataques. Ela é atacada sistematicamente dezenas de vezes todos os dias. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.